O Corinthians conseguiu o que parecia impossível perder para o Sport na Ilha do Retiro, coisa que literalmente nenhum time conseguiu fazer nesse Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians conseguiu. E o Dorival, para te deixar tranquilo já antes de começar esse vídeo, falou o seguinte: o Sport vinha melhorando muito, já merecia faz tempo ganhar um jogo. Infelizmente aconteceu de ganhar contra a gente. Então, né? Enfim, é impressionante como a gente parece estar sempre nesse ponto. Eu já falei várias vezes aqui nesse canal sobre essa impressão do Corinthians estar nesse looping eterno de fracasso e decepção. Mas é incrível como o Corinthians, quanto pior o adversário, pior é o desempenho do Corinthians, né? Um time democrático que dá jogo com todo mundo. Não, vocês querem jogar? A gente vai deixar, a gente vai competir. Você quer ganhar um joguinho? A gente vai deixar vocês ganhar. Então, tipo assim, o nível de concentração, de postura, de né, nível técnico muito baixo. E hoje o Corinthians até fez um primeiro tempo ali um jogo chato, entendo, difícil lá, pô, gramado pesado, arbitragem horrorosa, bola não andando e tal. O Corinthians ainda criou grandes chances, né? O Bidão quase fez um gol na trave, o Vitinho bateu forte na bola, Marquinhos também chutou, quase fez gol. Então, tipo assim, foi um primeiro tempo até que dentro do normal, assim, de porra, eu entendo, o esporte é lanterna, mas não é simples chegar lá e golear. Mas no segundo tempo aí, aquele Corinthians que a gente conhece, um Corinthians que tá sempre flertando com o perigo, né? Parece que quer perder, parece que gosta de jogar nesse risco, nesse limite aí de estar brigando contra o rebaixamento. Enfim, não sei nem se é o caso, acho que não vai brigar, acho que tem uma tranquilidade e uma certa distância para a zona de rebaixamento, mas é um time que não consegue ficar tranquilo, né? O Corinthians não consegue ter tranquilidade de ganhar jogos contra adversários muito fracos, ganhar jogos que é muito favorito. O Corinthians não consegue simplesmente fazer valer favoritismo. Quando o Corinthians é favorito, a gente sente, a gente sabe que o jogo vai ser mais difícil, a gente sabe que o jogo vai ser perigoso, a gente sabe que pode ser que esses caras entreguem. E entregaram, conseguiram perder hoje. Uma tarde pouquíssimo inspirada de quase todo o time, muita gente mal. O Angileri faz um segundo tempo patético. O André Ramalho é o André Ramalho, tipo assim, o Derek Lacerda lá, maluco 2 metros de altura, gira muito fácil nele. O Bidu acho que prejudicou muito, o Bidu tá mal hoje, o Bidu muito mal. Aquela dinâmica do Ranieri baixar de terceiro zagueiro e soltar o Bidu funcionou legal e acho que o Dorival tentou manter isso, colocando o Angileri como um terceiro zagueiro. Mas quando você deixa um terceiro zagueiro fixo e o cara fixo de ala, é muito diferente do que essa dinâmica de ficar mudando o esquema. É muito mais difícil o adversário marcar quando o Bidu é lateral e solta como ala porque baixou um volante. Tem um sistema, tem uma dinâmica. Quando fica lá um Angileri fixo, o Bidu tem que só ficar lá em cima, é mais fácil de marcar. Hoje jogou muito mal tecnicamente. O Yuri Alberto, mal demais o Yuri Alberto, né? Tem que ter paciência só pra não, tipo assim, o Guinegão é muito melhor que o Yuri Alberto é banco e vai tomar no cu o Guinegão, né? Tipo assim, tem que ter calma, acho que o Yuri Alberto tá voltando, fisicamente não tá, ainda me parece, no nível ideal, né? Muito mais lento do que a gente costuma conhecer o Yuri Alberto, e tecnicamente também hoje muito mal, né? Fazendo escolhas ruins. Acho que foi um recital do Breno Bidon, talvez o único que se salvou ali, conseguiu jogar tecnicamente muito bem. Tem muita maturidade para jogar, então merecia algo melhor o Bidon hoje. Até aquela bola na trave dele podia ter entrado. De resto, pouca coisa a destacar. Achei que o Hugo Souza foi mal no gol. O Martins também não foi bem. E o que chama atenção só é o banco, né? O banco do Corinthians é isso aí. Entendo que tem muita gente que fica chateada aí com o Dorival. Mas o Dorival conseguiu tirar Romero e Thales da rotação, que são dois caras que irritam muito. Tirou os caras da rotação, né? Entrou com o Kaique, entrou com o Guinegão. Então você imagina o mundo ideal. Memphis e Yuri, dupla titular. Guinegão e Vitinho, dupla reserva. Aí tem um Kaique ali como um quinto elemento, um Dieguinho. Tipo assim, ele meio que conseguiu, mas aí vai lesionando todo mundo, lesionando todo mundo. Chega hoje e o banco só tem Thales e Yuri. O banco só tem Thales e Romero. Podia ter botado o Kaique antes, mas fisicamente o jogo tava muito pegado, porque eu vi do Kaique, talvez até entenda ele ter colocado Thales em vez do Kaique ali. Então é um pouco da limitação do elenco, né? Eu entendo criticar o Dorival e tem que criticar porque passou vergonha hoje, mas não sei se eu demitiria por isso, tem essas dificuldades, né? Hoje o Corinthians terminou o jogo com o Hugo Bota de lateral direito. Hugo Bota de lateral direito. Então é delicado. E aí, toda hora meio que remendando. Pô, o Corinthians faz um baita jogo com o Ranieri baixando de terceiro homem, soltando os laterais. Ranieri machuca. Aí vai lá e tem que inventar um Angileri por ali, porque é o único cara com característica de fazer um terceiro zagueiro que também sai para jogar. Então você está sempre buscando, sempre tentando encaixar, e o Garro também não consegue ter sequência, aí você tem que buscar alguém. Então você tem que substituir os dois atacantes, que é o Memphis e o Yuri machucado, ele tem que substituir o Garro, e aí o Vitinho é 10 mas também esse. Enfim, difícil, difícil. O fato é, o Corinthians ganhou do Fluminense sem jogar bem. A gente não foi os 90 minutos em 5 do jogo contra o Fluminense.
Mas o Corinthians do Dorival precisa jogar melhor. A Copa do Brasil é só em dezembro. Tem que focar nesse brasileiro, fazer um brasileiro tranquilo. Mas é isso, parece que o Corinthians não consegue fazer isso. Quanto pior adversário, mais favorito é o Corinthians, mais o Corinthians se complica. É um negócio impressionante.